Olá pessoal, tudo bem? Então, eu trouxe para vocês aqui um pequeno resumo, um apanhado de informações sobre esse tema que é recorrente em provas, tá? E sempre, né? Sempre que você vai fazer um concurso de prefeitura ou um concurso mais especializado na área da saúde, você tem esse tópico lá como assunto que será abordado aí nas questões do seu concurso, tá? Que são os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Eu trouxe para vocês o que mais cai nas provas, tá bom? Então, primeiramente, eu tenho que informar para vocês o seguinte, que não se pode confundir princípio com diretriz, porque as bancas de concurso, elas têm o hábito de trocar, né? De trocar princípio com diretrizes. Aí você vai lá, pensa que está marcando certo, né? Não, eu estudei isso aqui, tá certo. Só que aí você trocou, a banca pediu princípio e você colocou diretriz lá na sua opção, tá bom? Então, as diretrizes elas estão dispostas lá no texto da Constituição Federal, em seu artigo 198, né? Então, quais são as diretrizes do Sistema Único de Saúde, né? É a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e a participação da comunidade, tá bom? Esse é o artigo 198 da Constituição Federal. Então, os princípios do Sistema Único de Saúde eles vão estar dispostos aqui na Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Essa Lei 8080 você tem a obrigação de ler ela completa, tá? Porque as bancas, apesar de já terem pontos que elas cobram mais nas provas, né, costumam ter alguma exceção, né? Costumam ser imprevisíveis até. Mas, na maioria das vezes, os pontos mais cobrados, né, trazem realmente informações a respeito de fato, né, os princípios e diretrizes, o texto constitucional em si. Tá? Essa Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Tá? Então, o artigo 7º, né, da Lei 8080, ele dispõe lá de vários princípios, tá? Então você tem que ler o artigo 7º integralmente, tá? Porque aqui eu vou trazer só o que mais cai nas provas, tá bom? E a forma que é cobrado mais nas provas. Então, diretrizes do SUS, os mais cobrados nos concursos públicos. O primeiro deles, a universalidade. Então, a universalidade ela é um princípio doutrinário garantido na Constituição que visa assegurar a acessibilidade e o acolhimento das pessoas nos serviços de atenção à saúde. É a garantia de adesão à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Então, lá na Constituição Federal, no seu artigo 196, ela diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, aqui a gente encontra basicamente o sentido desse princípio, né, da universalidade. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público da saúde, independentemente de sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. A saúde é direito de cidadania e dever do governo, municipal, estadual e federal. Então, esse ponto aqui, as provas também costumam explorar, porque elas vão perguntar para você, né? Elas podem perguntar para você que a saúde ela é um dever apenas do governo federal, né? Não, ela é um sistema integrado. Isso vocês vão ver em outros temas de outras aulas, tá bom? Então, o segundo princípio que eu trouxe para vocês aqui é a equidade. Então, o objetivo da equidade é diminuir as desigualdades, né?
Mas isso não significa que a equidade seja sinônimo de igualdade. Apesar de todos terem direitos aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades diferentes. Então, a equidade é a garantia a todas as pessoas em igualdade de condições ao acesso às ações e serviços dos diferentes níveis de complexidade do sistema. O que determinará as ações será a prioridade epidemiológica e não o favorecimento, investindo mais onde a carência é maior. Sendo assim, todos terão as mesmas condições de acesso, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema pode oferecer para todos. Então, isso, gente, é característica da equidade, né? Tratar de forma desigual os desiguais. O próximo princípio que eu trouxe aqui para vocês é a integralidade, né? Que é um princípio doutrinário que visa enxergar o ser humano como um todo, incluindo seus aspectos biopsicossociais, com ações em todos os níveis de prevenção e serviços dos mais variados níveis de atenção. Ou seja, é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema, com prioridade em ações preventivas. O próximo princípio é regionalização e hierarquização, né? Os serviços eles devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos em uma área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida, né? Planejados a partir de critérios epidemiológicos, implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando alto grau de resolubilidade, que é a solução de problemas. A rede de serviços, organizada de forma hierarquizada e regionalizada, permite um conhecimento maior da situação de saúde da população da área delimitada, favorecendo ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. Próximo princípio, a resolubilidade, né? Que é a exigência de que, quando o indivíduo busca atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível de sua competência, devendo referenciá-lo a outro nível de complexidade quando não for capaz de dar a devida assistência. A rede de serviços do Sistema Único de Saúde, ela deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, permitindo um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de uma área delimitada, favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além de ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. O próximo princípio que eu trouxe para vocês é a descentralização, que ela é entendida como uma redistribuição do poder e responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, maior a possibilidade do acerto. Assim, ao município cabe a execução da maioria das ações de promoção das políticas de saúde diretamente voltadas aos seus cidadãos, principalmente a responsabilidade política pela sua saúde. Isso significa dotar o município de condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. Um ponto importante aqui, gente, é que na Lei 8080, né, a Lei Orgânica de Saúde, lá vai ter a descrição de quais são as obrigações, o que cada ente federado vai fazer, né? Tanto a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Isso também é importante porque pode ser que a sua banca, ela cobre também. O que é competência do município, o que é competência do estado,
e o que é competência da União, né? Do governo federal. Então, e logicamente que a banca vai querer trocar também essas competências aí de lugar para confundir você. O próximo princípio é a participação dos cidadãos, né? Que é a garantia constitucional de que a população, por meio de suas entidades representativas, participará do processo de formulação e avaliação das políticas de saúde e do controle da sua execução em todos os níveis, desde o federal até o local. Essa participação ocorre por meio dos conselhos de saúde, que têm poder deliberativo de caráter permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade. A sua composição deve ser feita paritária, com metade de seus membros representando os usuários e a outra metade o conjunto composto pelo governo, profissionais de saúde e prestadores de serviços privados de saúde. O próximo princípio trata da complementaridade do setor privado. A gente sabe que o setor privado ele participa do Sistema Único de Saúde também, mas não de forma obrigatória, né? Quando o Sistema Único de Saúde não dispor mais daquele serviço, o serviço público, né, a União, pode contratar os serviços privados como uma forma de dar assistência ao Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, a Constituição definiu que, existindo a insuficiência do setor público, torna-se lícita a contratação de serviços privados. No entanto, deve-se dar 3 condições: a celebração do contrato conforme as normas do direito público, ou seja, o interesse público prevalecendo sobre o particular. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS. Prevalecem, assim, os princípios da universalidade, equidade, etc. Como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando contratado, atua em nome deste. A integração dos serviços aprovados deverá se dar na mesma lógica organizativa do SUS. Todo serviço privado contratado passa a seguir as determinações do sistema público, em termos de regra de funcionamento, organização e articulação com o restante da rede. Eu trouxe para vocês aqui 2 questões, né, para serem resolvidas aqui para testar aqui o conhecimento de vocês a respeito do tema desse vídeo, tá bom? Então, a primeira questão: são definidos como princípios do SUS, né? Essa questão é uma questão bem básica, a questão mesmo que pede o texto da lei, que pede o que está lá na lei, tá? Então, lembrando que princípio você encontra onde? Lá no texto da Constituição Federal. Então, analisem aqui essa questão, que já eu volto com a resposta. Vamos lá, pessoal? Então, vamos para a resolução da questão. A resposta correta é a alternativa B, né? Equidade, universalidade e integralidade. Perceba que o examinador ele só cita o termo princípios, não definindo se ele quer os doutrinários ou organizativos. Se observarmos com calma, todas as alternativas contemplam princípios ou diretrizes do SUS. Então, esse é o tipo de questão que exige a sua compreensão acerca da diferença entre os termos princípios e diretrizes. Vimos que os princípios seriam aqueles que conhecemos também por princípios doutrinários, ou seja, são aqueles da dica do doutor famoso, eu, internacional. Assim, só podem ser equidade, universalidade e integridade, tá? Os demais termos citados nas outras alternativas referem-se mais especificamente a diretrizes do Sistema Único de Saúde. Próxima questão. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, a organização do Sistema Único de Saúde deve estar de acordo com, entre outros,
a seguinte diretriz: integralidade dos cuidados assistenciais sem prejuízo das atividades de promoção à saúde. Letra B, descentralização com ênfase na regionalização e direção das secretarias estaduais de saúde. Letra C, hierarquização das instâncias de direção, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. E letra D, participação da comunidade. Vamos lá? Então, a resposta correta é a alternativa D, participação da comunidade. A alternativa D, ela descreve simplesmente a participação da comunidade, não havendo qualquer inconsistência. Entretanto, o examinador coloca várias pegadinhas das demais alternativas. Na letra A, ele diz que a integralidade é com foco nas atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, ou seja, o examinador trocou as noções de assistência e prevenção na frase. Na letra B, a descentralização é com direção única em cada esfera de governo, não somente na esfera estadual, mas o enunciado sugere apenas as secretarias estaduais de saúde. E na letra C, a hierarquização da rede de atenção à saúde, os hospitais, as unidades básicas, as clínicas especializadas, entre outras unidades de saúde. Não das instâncias de direção, Ministério da Saúde ou secretarias. Então observe, gente, que é importante vocês treinarem com questões, tá? Porque você vai criando o hábito, de ver como é que a banca pede, o que ela faz, o que ela costuma fazer. E aqui a gente viu que ela costuma trocar, que essa banca específica aqui, Instituto de Olhos do Vale, ele fez várias pegadinhas, justamente para confundir aí o candidato. Isso acontece com várias outras bancas, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É importante que vocês leiam tanto a Lei 8080, tá? Como o texto da Constituição, artigo 194 até o artigo 200, que é pedido aí nas provas aí para os cargos aí da saúde, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá like aí no vídeo para fortalecer e para que eu possa trazer mais conteúdos aí para vocês, tá bom?